Oi, Paulo, muito boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Jornal da Band. Hoje nós recebemos, ainda que por Skype, para um papo bem interessante sobre um dos temas que hoje tem sido um daqueles que mais tem movimentado os meios profissionais, a grande rede, a internet e, por que não, o usuário comum também. A gente vai falar sobre inteligência artificial. E o nosso entrevistado de hoje, ele é o Henrique Silva Pereira, coordenador dos cursos de comunicação do CEUNSP. Henrique, um prazer conversar com você. Obrigado por estar batendo esse papo, explicar um pouquinho para a gente sobre inteligência artificial. Bem-vindo ao Jornal da Band. Obrigado, eu que fico feliz. Eu acho que esse é um assunto muito rico e que a gente tem que conversar porque é o momento. Agora, o que tem um termo novo aqui, então a gente tem ouvido muito falar sobre inteligência artificial, e aí chega um termo novo, a generativa. Explica pra gente o que é inteligência artificial generativa. Então, acho que essa é uma ótima pergunta, porque a gente está consumindo produtos de inteligência artificial generativa continuamente agora na internet. A inteligência artificial é um grande guarda-chuva e dentro desse guarda-chuva existem algumas diferenças entre formas de utilizar a inteligência artificial. Uma delas é a generativa. A inteligência artificial generativa é aquela inteligência artificial que tem algoritmos que conseguem produzir conteúdo. Pode ser textos escritos, pode ser em áudio, pode ser em imagens, pode ser em vídeo. Eles vão criar conteúdo. Quer dizer, essa é um grande perigo, e a gente tem ouvido falar muito nisso, né? Que é um grande perigo para os jornalistas, né? Afinal de contas, quando se gera conteúdo automático, eu tenho ouvido alguns amigos comentarem sobre isso, né? Poxa, tá gerando texto, tá gerando isso, tá gerando aquilo. Quer dizer, é uma coisa que vem para auxiliar bastante, mas também tem traz essas facilidades até para um texto um pouco mais rápido, né, Henrique? Não, completamente. E essa é uma preocupação que a gente tem que ter, porque a lógica do algoritmo da inteligência artificial não é a editorial. Dentro de uma empresa de jornalismo que tem como fundamento a ética jornalística, existe apuração, existe verificação com as fontes, existe todo um trabalho de verificar se aquela informação de fato é verdadeira, se de fato aconteceu. A lógica do algoritmo não é da editorial, é a lógica do que o consumidor, o usuário, tenderá a gostar mais ou não. Então a gente cria dessa forma fake news e tantos outros produtos que podem surgir a partir disso. E como que a inteligência artificial generativa avalia o comportamento dos usuários nas redes sociais? Tem essa mobilidade para esse tipo de avaliação? Sim, porque as redes sociais, elas funcionam a partir de plataformas e essas plataformas vão coletando todos os dados dos usuários. Então, se eu acesso o Instagram, o Facebook, o YouTube, qualquer um desses sites que funcionam a partir dessa lógica algorítmica de inteligência artificial, eu consigo identificar que o Henrique gosta desse assunto, gosta daquele assunto, outra pessoa gosta de outros assuntos, então eles vão mapeando esses usuários e vão agrupando em categorias. Então, a partir desse ponto, eu posso criar conteúdos, direcionar conteúdos, estimular que determinado usuário consuma um tipo de produto e outro usuário outro tipo de produto. Então, com isso, eu consigo fazer com que aquele usuário fique mais tempo, eu consigo reter aquele usuário dentro da minha plataforma ao longo do dia. É o caso, por exemplo, do TikTok, que o algoritmo do TikTok ele é muito eficaz nesse propósito de manter a atenção do usuário a partir de um feed que vai se autoalimentando a partir dos gostos do que o usuário já consumiu. Agora, há uma relação entre a inteligência artificial generativa e o ChatGPT, e essa ferramenta, inclusive ontem nós tivemos um depoimento, né, do criador do ChatGPT lá no Senado norte-americano. Inclusive ele dizia o seguinte: esta ferramenta pode inclusive influenciar nas eleições presidenciais norte-americanas. Aí eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente se há uma relação entre a inteligência artificial generativa e o ChatGPT e se você acredita que há um risco dessa influência nas eleições. Olha, com certeza eu concordo com o depoimento. E, primeiro, o ChatGPT ele é uma tecnologia de inteligência artificial generativa. Então, como que funciona, para quem nunca acessou o site? Você faz solicitações em texto
Então, por exemplo, eu posso digitar no chat GPT, escreva um e-mail para meu chefe pedindo um aumento. E o chat GPT vai escrever um e-mail para o seu chefe pedindo aumento. É claro que você pode escolher se você quer utilizar aquele texto ou não, mas a estrutura textual ele vai criar. E não somente questões práticas, burocráticas, mas questões criativas. Eu posso pedir para o chat GPT escrever uma narrativa, uma história, ou um roteiro de filme, um roteiro de um produto digital. Então o chat GPT ele consegue, a partir de uma análise de uma big data, né, de um grande banco de dados de diversos tipos textuais, propor novos textos a partir da requisição desse usuário. Uhum. Quando a gente tem a questão da influência política, da influência dentro de um espaço eleitoral, a partir desse recurso da geração de conteúdo, eu consigo identificar padrões de comportamento, padrões de sociabilidade de determinados grupos, e a partir dessas informações conseguir produzir textos que vão convencê-los a agir de determinada forma. Então, o processo de persuasão, ele se torna mais automático, ele se torna mais eficaz, e claro que isso pode contribuir com uma manipulação do discurso público, do discurso político. Tá certo. E no mercado da comunicação? Nós falamos lá no início do bate-papo que alguns jornalistas colegas se preocupam bastante, mas a inteligência artificial ela vem também para auxiliar. Como é que no mercado da comunicação acaba auxiliando esses profissionais, Henrique? Sabe, que essa é uma discussão que a gente vai tendo dentro da sala de aula, né? A gente atua com a formação de jovens profissionais da comunicação e a gente questiona, hoje em uma época de inteligência artificial generativa, em que eu posso digitar em 5 palavras, escreva um release sobre isso, faça um post sobre aquele outro assunto. Qual é o papel do comunicador profissional nesse escopo? E para mim é muito evidente que o papel do comunicador ele tem que ser muito mais do que a produção do conteúdo. É a avaliação do conteúdo, é a apuração do conteúdo. É todo o processo que a gente pensa da ética da comunicação e do processo criativo da comunicação cabe ao comunicador. Talvez, dentro de pouco tempo, a gente não mais vai executar o texto, redigir o texto, ou produzir a imagem, produzir o vídeo. Mas, com certeza, a lógica criativa, isto é, pensar como que eu vou criar um novo conteúdo que gere engajamento, que gere disrupção, ou como que eu vou contar essa narrativa pública, essa notícia. Isso demanda um profissional que está atento às demandas sociais, que está atento ao que está acontecendo no entorno sociopolítico. Então, isso tudo cabe à pessoa, porque a inteligência artificial, ela apenas reproduz o que algum dia alguém já produziu. Só que a notícia, a comunicação, ela não funciona, ela não existe apenas do passado. A estrutura textual, talvez exista uma certa padronização, mas o conteúdo, a novidade, não, isso é criativo. Isso vem da ética também. Então são questões que o profissional de comunicação tem que se atentar. Isso é bem sangue na veia, né? É bem o profissional ele tem que estar preparado para aquilo e naquele momento. Agora, Henrique, e no caso do CEUNSP? Já existem disciplinas na instituição voltadas para essa questão nos cursos de comunicação? Como é que é feita essa discussão dentro dos cursos de comunicação? Ela, na verdade, é feita de forma transversal, porque a inteligência artificial ela não ataca apenas um momento específico do fazer comunicacional. Ela ataca todos os processos, desde a criação, distribuição, análise de dados. Então, de forma transversal, a gente vem trazendo esses assuntos para as disciplinas. Então, por exemplo, temos uma disciplina chamada Cyberculturas e Redes Interativas. Como que a cultura online, como a sociabilidade dos usuários dentro de plataformas digitais se altera com esses algoritmos que imaginam o que os usuários querem consumir? Ou quando eu penso, por exemplo, em disciplinas como produção audiovisual, como que é que uma inteligência artificial pode produzir um roteiro de um filme publicitário, de um filme de ficção? Ou como que é uma inteligência artificial conseguindo analisar dados de audiência? Será que eles vão ter os insights que nós, enquanto profissionais, temos ao analisar esses dados? Ou será que não? Existe limitação? Então, são esses questionamentos e essas práticas que a gente traz para as disciplinas. Porque a inteligência artificial, ela é um fato, ela está na nossa sociedade e ela não vai sair da nossa sociedade. Agora, nós, enquanto profissionais da área, temos que pensar como que a gente vai trabalhar com essa tecnologia para tirar o melhor que essa tecnologia tem a oferecer.
Tá certo. Nós conversamos então com o Henrique Silva Pereira, ele que é coordenador dos cursos de comunicação do CEUNSP. Henrique, prazer imenso conversar com você quando estiver em Sorocaba. Venha nos fazer uma visita, vai ser um prazer recebê-lo por aqui. Um grande abraço para você e sucesso aí para todo mundo. E vamos tomar cuidado, vamos ter atenção, né? O ChatGPT tá aí, a inteligência artificial tá aí para nos auxiliar e a gente precisa estar muito atento com esse tipo de situação. Muito obrigado e até uma próxima, Henrique. Obrigadão.